Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Os jornais ainda repercutindo a eleição do último domingo e olhando para o segundo turno, que será no próximo dia 27, hoje repercutem a aprovação pelo Senado do nome do senhor Gabriel Galípolo para presidente do Banco Central no mandato que começa em 1º de janeiro. Aqui a Folha de São Paulo, o Senado aprova Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de 2025. Foi fácil a aprovação, depois a aprovação foi fácil também no plenário do Senado, 66 votos a favor e 5 contra, e na comissão encarregada de sabatiná-lo, ele foi aprovado por unanimidade. Galípolo é jovem, talvez o mais jovem presidente de Banco Central que o Brasil já teve, tem fama de bom administrador, conhece teoria econômica, estudou na PUC de São Paulo, então dizem que é um homem muito preparado, é um dos nomeados pelo presidente Lula para formar na diretoria do Banco Central. Ele será também, certamente, bastante responsável pela indicação dos próximos diretores, e a indicação dos próximos diretores do Banco Central transformará a diretoria numa diretoria com mais pessoas indicadas pelo presidente Lula. Essa é uma mulher só e o mandato dela termina em 31 de dezembro. Vamos ver se o Lula vai substituí-la por outra mulher. Qual o problema em função da visão, especialmente das oposições e do mercado em relação a Galípolo? Como o presidente Lula tem uma visão esquerdista, teoricamente contestada, de que você pode baixar juros por decreto e que isso é bom para o país porque movimenta a economia, etc., etc. Mas a gente sabe, por teoria, que isso redunda em inflação e que elevar juros é um remédio contra a inflação, especialmente quando o governo gasta demais, que é esse o caso. Então, teme-se que Galípolo seja alguém submisso ao presidente Lula. Galípolo ontem, mais de uma vez, ele contou uma historinha que é um diálogo dele com o presidente Lula, antes, quando Lula o convidou para ser presidente do Banco Central. Diz ele que Lula nunca interferiu e disse para ele que não vai interferir, mas ele, Lula, as palavras não são exatamente essas, mas o sentido é, o Lula disse o seguinte: eu quero que você presida o Banco Central olhando para o interesse do povo brasileiro e não nessa ou naquela influência, né? Nessa ou naquela política. Como é que o Lula... Bom, o Galípolo interpretou isso da seguinte maneira: você é livre para agir tecnicamente. E aí ficou satisfeito. Agora precisa ver o que o Lula entende por interesse do povo brasileiro. Ele entende o que é o interesse do povo brasileiro, ele entende que é a tese dele,
que é a tese dele, que leva ele a atacar o tempo todo o Roberto Campos, presidente do Banco Central, que, quando foi necessário, tecnicamente elevou juros. E isso é incontestável porque o próprio pessoal nomeado pelo presidente Lula, inclusive Galípolo, votou a favor das posições do presidente do Banco Central, Roberto Campos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Galípolo, claro, tem uma biografia a defender, mas a gente não sabe qual vai ser o comportamento do presidente Lula se Galípolo, indicado por ele, resolver agir de maneira técnica e não política, como gostaria o presidente da República. A conferir. O mercado tem essa dúvida, mas basicamente, e os senadores também, confiam em Galípolo como pessoa que vai manter o Banco Central sob orientação técnica e não fazer a política polêmica que, no mínimo, que o presidente Lula recomenda. Eleições. Deixa eu mostrar os outros jornais antes. É uma coisa importante. X é desbloqueado no Brasil após Musk acatar decisões de Moraes. Plataforma indicou representante legal no país e pagou multas. Aí eu acho que o Moraes agiu corretamente. Eu acho que o Musk tentou uma queda de braço com o governo brasileiro, se estrepou, né? O governo conseguiu impedir o funcionamento do X, só que eu fico com uma dúvida. O ministro resolveu interromper o problema do X. Claro que o X se chateou com essa punição, com essa retaliação legal, mas quem usa o X, o usuário do X, também foi prejudicado. Que gosta, que usa, não tem nada com essa história. Não tem nada com essa história e pagou o pato. Pagou o pato junto com o X. Não sei se é o caso de se buscar um outro tipo de punição quando há um caso desse de insubordinação, etc, etc. Para os navegantes, o X já está funcionando, ainda tem que haver alguma coisa burocrática lá, autorizando a funcionar. Isso deve ser feito nas próximas horas, né? Mas já tem gente que consegue trabalhar com o X, já está funcionando no Brasil. Pronto, um alívio para o X e um alívio para nós e um alívio para quem era obrigado a ler todos os dias esse noticiário chato com CH, de X para cá, X para lá. Eu estou preferindo um X queijo, que o meu médico de regime não ouça esse tipo de coisa. Então está aqui também na Folha, Moraes autoriza a volta do X. Estão dando importância máxima para isso. Olha aqui o Valor, aqui o Galípolo, eu não sei do que ele está rindo, mas está rindo. Ontem ele sentou-se à mesa, ele é simpático. Risco fiscal e alta da Selic fazem juro real de mercado se aproximar de 7% ao ano. Vamos ver se daqui a algum ano o Galípolo estará com esse sorriso nos lábios. Senado aprova Galípolo como novo presidente do BC. Aqui a volta do X da dimensão que eu daria ao noticiário, não daria de manchete, porque isso já se sabia que ia acontecer. Seca eleva preços do boi gordo em meio a uma das maiores secas da história do país
e com uma demanda firme por carne bovina, tanto no mercado doméstico quanto no exterior. Os preços do boi gordo reagiram com força em setembro, revertendo as perdas do primeiro semestre, período em que o abate recorde, 21% maior do que no ano anterior, derrubou a arroba para R$ 210. Então, se prepara que vem aí um aumentinho da carne. Aí você pode usar frango, carne de coelho. Toda a produção, há algum tempo atrás, de coelho era silenciosamente absorvida pelo mercado interno. É uma carne extremamente boa, gostosa, mas existe um preconceito, assim, tipo, o coelhinho da Páscoa e tal, adulto, que não quer comer coelho e tal, então fica no frango e tudo. Os jornais repercutiram algo que nós tocamos ontem, que é a fala do Malafaia. Silas Malafaia disse ter se decepcionado com Jair Bolsonaro, a quem acusa de ficar em cima do muro. Nós demos tudo ontem, o Silas Bolsonaro está bravíssimo e os bolsonaristas dizem que não há rompimento. Olha, o Silas Malafaia passou todas as linhas vermelhas. Se não há rompimento, ele realmente é um piedoso sacerdote. E o Bolsonaro também, porque a coisa foi longe demais. As palavras usadas por ele foram muito duras. E o pastor elogiou o governador Tarcísio de Freitas, que ele chamou de um líder. Tarcísio se saiu bem nessa eleição. Ele, o Kassab, são os grandes vencedores. O PT ficou por lá. Se você tiver boa... Cresceu o número de prefeituras, mas ficou lá embaixo e tal. Teve uma entrevista ontem, uma coletiva do Pablo Marçal, importante, que as pessoas estão curiosas para saber para onde vai o Pablo Marçal. Aqui, olha como a Folha deu, uma página do site da Folha. Marçal pede retratação de Bolsonaro e Tarcísio, rejeita apoiar Nunes e diz que Boulos deve ganhar. Está ressentido o Marçal. Influenciador diz que deputado do PSOL e Lula tem a língua do povo e reafirma que disputará governo ou presidência em 2026. Esse é o plano, né? O plano de muita gente. Né? Se o Bolsonaro não puder disputar, supostamente com o Lula, que diz que é candidato, então cria-se um vazio e o Bolsonaro e o Pablo Marçal acha que poderá ocupar esse vazio. Quem viver, verá. Aí o prefeito afirmou que não querer, o prefeito já afirmou não querer seu endosso, que não o aceitaria no palanque. Então isso deixa o cara sentido, né? Um ser humano. Marçal diz que só apoiaria o MDBista se o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, a quem voltou a chamar pejorativamente de goiabinha, o próprio Nunes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia se retratassem a respeito do que ele diz serem mentiras que falaram sobre ele. E ele não falou nada do Nunes, só chamou o Nunes de bananinha. Bananinha. O autodenominado ex-coach disse ainda acreditar que o deputado federal Guilherme Boulos vencerá as eleições com a ajuda de cerca de metade de seus eleitores. Ele diz que esses eleitores, aí olhando o mapa, né, municipal, olhando o mapa da cidade de São Paulo, ele acha que quem votou na eleição presidencial para Lula
votou nele, mas agora volta a votar na esquerda. Então terá o voto do Boulos. Eu não estou tão certo disso. Eu acho que isso ainda pode ser visto por uma pesquisa com precisão. Isso tudo é achismo. Pode ser que ele esteja certo, mas é achismo. Eu duvido que ele já tenha dados a esse respeito. Marçal afirmou ter muitos apoiadores nas periferias e que mais de 45% dos seus votos são pessoas que não são de direita em 6 regiões onde o presidente Lula venceu em 2022, o que eu acabei de dizer. Ele liberou o eleitorado dele, como se alguém conseguisse... eu estou preso, o Boulos, o fulano mandou, Marçal mandou votar em Boulos, eu estou preso. Não tem isso, né? Lá na cabine você vota em quem quiser. Tem algumas pessoas, grupos religiosos, obedientes, tem medo de ir para o inferno, etc. Esse pessoal acaba votando em bloco, mas o resto vota em quem quiser. Não é assim. Eu tenho a impressão de quem votou em Pablo Marçal estava ou votando nele, ou é de direita, então voto ideológico, ou é um voto anti-Lula. Teve muita gente que votou no Lula e está se decepcionando com ele, por isso penalizou o Lula votando em Pablo Marçal no primeiro turno. Aí ele diz assim, tem 2 principais perfis do eleitor do Marçal. Um é ser de direita. Não, quem disse isso foi o Nunes. Outro, naturalmente, esse eleitor vai vir comigo. O outro é um eleitor que viu nele essa questão de empreendedorismo, de prosperidade, que é uma coisa meio religiosa, né? Reconheço que é algo que eu preciso reforçar e vou reforçar, disse Nunes. Essa coisa de teologia da prosperidade, tudo, o Pablo Marçal explora muito bem. Ele tem resvalou aí em religiões. Dizem que até fez milagre. Tem um filme, um vídeo que ele faz uma senhora levantar da cadeira. Aí tem gente que coloca dúvida se é milagre ou não é. Enfim, o fato é o seguinte, não querem deixar o Marçal ser candidato a nada, querem riscá-lo do mapa, como estão riscando o pessoal da Lava Jato. Saiu da receita do andar de cima, se estrepa. Marçal falou com a imprensa na porta de sua empresa em Alphaville, em Barueri, onde chegou dirigindo uma Ferrari. E candidato popular. Depois seguiu para uma palestra sobre as eleições e o cenário político, para a qual cobrou R$ 97 dos participantes. Olha ele ainda está com a mão que... Quem chamou de cenário eram gestos de a Tabata, um gesto de cenário. Ele ainda está com isso aqui e tudo isso. Olha, se as coisas correrem normalmente para o Pablo Marçal, se as pessoas deixarem de implicar com ele, que tem uma implicância, ele é perigoso, ele ameaça o establishment, ele ameaça o andar de cima. Então ele é uma carta no baralho. Se dizer de que é carta fora do baralho, é conversa mole. Ele é uma figura quase foi para o segundo turno. Talvez não foi por erros dele mesmo. Essa coisa de atestado falso e tudo. Saiu o Prêmio Nobel de Química. São 2 americanos. Eu preciso ver. Aqui saiu.
saiu hoje, essa madrugada, o Prêmio Nobel de Química. Não está nos jornais ainda. Se vocês puderem me achar aí, eu não estou vendo na Folha também, na primeira página. Vamos ver se o Globo dá isso na primeira página? Eu acho que não. Acho que não. Vamos botar aqui a primeira página do Globo, mas eu estou indo. Moraes libera voto. Queria ver, eu sei que saiu o Prêmio Nobel. É um pessoal que já usou inteligência. Olha, quer ver? Bolsonaro elegível em 2026 domina o debate da reforma da ficha limpa. Você está vendo? PSD de Ratinho Júnior tem maior número de prefeitos e briga por gestão de grandes cidades. Olha, o Ratinho Júnior, que é filho do Ratinho, esse da TV, é do Paraná, né? O Paraná não tem tanta força para fazer um candidato, mas ele é candidato à presidência da República. Fala-se que ele está fazendo uma boa gestão no Paraná e, de repente, ele é uma opção. Tem aí várias pessoas se colocando, né? Olha aí, coisas que vão aparecendo. Internação compulsória de dependentes químicos funciona? O Canadá vai testar. Essa questão do tratamento, da reintegração à sociedade de dependentes químicos, etc., foi alvo de várias e várias propostas e até experiências. Até agora, nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Por que o homem se droga? Tem várias teses, satisfação, área do cérebro, psicologia e tal. Por quê? Porque ele não consegue largar. Olha aqui, Nobel de Química, obrigado, Cássio, Nobel de Química 2024 vai para trio que decifrou os segredos por trás das proteínas com inteligência artificial. Vencedores, 2 americanos e um britânico, levam o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5,8 milhões de reais. As laureas em literatura e paz serão entregues ainda nesta semana. Já a de economia será divulgada na próxima segunda-feira. Eu queria dar os nomes. Estão aqui os nomes. David Baker, Demis Hassabis e John Jumper são os ganhadores do Prêmio Nobel em Química, anúncio feito pela Academia Real de Ciências da Suécia. Baker e Jumper são americanos e já Hassabis, que ajudou a fundar a empresa de pesquisa em inteligência artificial, que mais tarde se transformou no Google DeepMind, onde Jumper também trabalha, é britânico. Você vê que a inteligência artificial já está aí muito presente, pelo menos nos prêmios Nobel. Tem um furacão chamado Milton que está ameaçando e chegando em grau máximo de potência, que é o grau 5, está chegando à Flórida, nos Estados Unidos. As pessoas, eu ouvi hoje no rádio, muitos brasileiros apavorados e se preparando, colocando tábuas nas janelas, acumulando água até na banheira, pilhas, carregando baterias e tal, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Pode haver ventos de até 250 quilômetros por hora. Olha, está aqui, uma foto. Deixa eu ver a legenda. Destruição causada pelo furacão Helene em St. Pete Beach, na Flórida. É o furacão anterior. O Milton deve atingir locais já afetados. Essa foto é do furacão anterior. Dizem que o Milton é muito mais forte. Vamos ver o que a Folha está falando.
Milhões de pessoas deixam suas casas na Flórida antes do novo furacão chegar. Os Estados Unidos se preparam para a chegada do Milton, um dos furacões mais poderosos já registrados. Rodovias ficaram lotadas, 2.000 voos foram cancelados e houve corrida a postos de combustível. A previsão é de cheias de 3 metros de altura e ventos, aqui fala em 100 quilômetros por hora, mas eu já vi previsões de 250 quilômetros por hora. No caderno Equilíbrio, isso é um aviso aos homens. A Folha aborda uma questão que muitas vezes parece piada, mas que é algo que afeta homens também. Homens com câncer de mama. Risco está associado a fatores genéticos. Pacientes conseguem sentir alterações ao fazer autoexame. Quer dizer, homem também tem câncer de mama, é tão mortal quanto nas mulheres, quando não é pego em tempo, e os homens devem tomar cuidado, de vez em quando dar uma apalpada e, se sentirem que há algo de estranho, procurar auxílio médico, porque é sério. A Folha aborda isso, repito, no caderno Equilíbrio. É importante. Bombeiros fazem buscas por desaparecidos após parte de Porto do Amazonas desmoronar. Dá uma espiada na foto, ó. Desmoronou, virou um buracão. Ainda está se estudando as razões disso, blá, blá, blá. Deslizamento de terra destrói parte do Porto da Terra, na cidade de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Está aqui, furacão catastrófico chega à Flórida. Trump nega a crise climática enquanto explora efeitos de furacões às vésperas da eleição. Olha, ontem falou-se numa nova pesquisa nos Estados Unidos e mais ou menos todas as pesquisas revelam um empate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Israel matou 2 possíveis sucessores de líder do Hezbollah, diz Netanyahu. Guerra recrudesce à espera de retaliação contra Irã. Hamas volta a lançar foguetes. Está lançando foguetes sobre uma cidade industrial, a cidade de Haifa. A maioria deles foi detetada pelo sistema de defesa, né, do exército israelense. Eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah, o substituto de Nasrallah, que dizem que está desaparecido, e o substituto do substituto. Hoje o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos. Tem uma matéria aqui: TikTok é acusado nos Estados Unidos de afetar a saúde mental dos jovens. Claro que afeta, a pessoa fica grudada nesse troço. E tem uma notícia chata aqui: o Leonardo, cantor, entra na lista suja de trabalho escravo. Acharam na fazenda dele, em Goiás, funcionários que estariam em situação análoga à escravidão e tal. Tem toda uma história que tem que ainda ser esclarecida. Eu não sei, o Leonardo é um bom sujeito, é uma pessoa civilizada. Não sei o que acontece na fazenda dele, o que aconteceu, e a fiscalização do Ministério do Trabalho detetou isso, enfim, está uma situação policial grave. É um artista importante na área sertaneja. Aqui o Bernardo Guimarães dizendo: o Centro não ganhou
pois pouco concorreu. Centro vitorioso parece ser definido não por suas convicções, mas pela ausência delas. E teve uma coisa gozada se não fosse trágica. Avião da Azul fica sem combustível do futuro no dia de lançamento de lei. Entidade tentou voo simbólico com SAF para a solenidade de sanção, mas companhia não achou produto para comprar. Ê, Brasilzão, isso é uma vergonha. Parece piada. Imagina a cara do Lula. Quem tomou cafezinho conosco, obrigado pela sua companhia, sempre agradabilíssima. José Portela, Michel Montoni, Expedito Ferreira, Neuza Araújo, Paulo Alexandrino, Isabel Costa, Mário Márcio, Assis Domingos, Anselmo Vilapiano, nosso amigo, Bianca Carvalho, Hidalgo Pedroso, Thaís Maia, Inês Seco, Heródoto Angeli, Eduardo Lucena, de João Pessoa, Silas Oliveira, de Manhumirim, Minas Gerais, Antônio Lima, de Atlanta, United States, e Célio Alvarenga, de Nova Independência, São Paulo. Sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo, desejo a você um bom dia.